Olá, pessoal. Meu nome é Kelly e hoje eu tô aqui para estudar com vocês o livro A Caminho da Luz. Desculpa a minha voz, eu tô gripada, então a minha voz tá meio quen-quen, meio buzina. Eu decidi fazer esse vídeo porque minha mãe sempre me fala que o livro A Caminho da Luz é muito difícil de ler. E ela me pediu para ajudá-la com a interpretação do livro. O que eu estou fazendo, que eu decidi fazer, esses vídeos explicando o livro capítulo por capítulo. Então, no total, nós temos 25 capítulos. Eu vou fazer 27 vídeos. Eu espero que eles não fiquem tão longos. Eu vou colocar a leitura do livro, eu vou colocar o livro para vocês verem, nós vamos ler juntos e eu vou explicá-lo e colocar algumas figuras, porque pelo que eu vi, o difícil às vezes de entender não é tanto pela linguagem que o Emmanuel usa, que é mais antiga, mas pelas imagens. O nosso cérebro, ele é muito visual. E se o Emmanuel ele fala de coisas que a gente não está familiarizado, que nós fomos estudados de outra forma. Então fica difícil para a gente conseguir imaginar o que ele está falando na nossa cabeça. Então eu vou colocar algumas imagens para ver se facilita para vocês, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca no comentário que eu vou respondendo. Eu posso fazer um vídeo só para dúvidas e eu vou respondendo. Vou deixar duas coisas bem claras. A primeira é muito importante você ler o livro você mesmo. Vocês estudando o livro pelo meu canal é ótimo já, mas vocês ficam suscetíveis à minha opinião, ao meu ponto de vista. Não que ele esteja errado ou certo, mas ele seria muito mais enriquecedor se você também tivesse o seu ponto de vista. Às vezes nós podemos não concordar em coisas semelhantes, e tudo bem, e tá certo do mesmo jeito, não tem errado e certo. Só que é bom você fazer isso por você mesmo, porque assim você não fica suscetível só à minha opinião. A segunda coisa que eu quero deixar bem clara é que tudo que eu falar para vocês eu tirei do meu conhecimento estudando o espiritismo. Então, dos livros que eu li, de outras obras também de psicologia, então eu vou misturar toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento nesses estudos. Se tiver algo que vocês fiquem com dúvida, ou eu não explique direito, ou eu usei uma linguagem diferente, deixa aqui no comentário, eu vou fazer o possível para responder vocês. Mas deixar bem claro que não tem certo e errado, só tem interpretações diferentes, como em tudo na vida, tá bom? Hoje a gente vai começar com antelóquio. Antelóquio. Gente, cada palavrinha, viu? Esse vídeo aqui eu vou só falar do antelóquio e da introdução. E o próximo vídeo eu vou fazer capítulo por capítulo, os próximos vídeos, tá bom? Então vamos começar. Que eu vou estar usando o meu Kindle, meu livro está aqui nesse aplicativo e a gente vai acompanhando junto, tá bom? Meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando surgimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto foi a revelação da missão coletiva de um país. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre.
Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a toda tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja do bem servir aquele que das alturas sabe de todas as lutas e lágrimas. Confiemos nele, no seu coração augusto e misericordioso, parte fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Emmanuel. Obrigada, Emmanuel. Essa é a mensagem e a bênção de Emmanuel para nós que começamos esse estudo aqui do A Caminho da Luz. Emmanuel aqui está dizendo que ele não está aqui para mudar a história. Esse livro ele não é para mudar nada. Ele é um livro, a história já está compilada e feita. Ele só quer mostrar como que as coisas foram feitas do jeito que foram feitas. Como as civilizações vieram, como elas partiram, como a evolução desses povos nos ajudam a ser quem nós somos hoje. É isso que ele fala. Ele não quer mudar nada com essa leitura. Ele só quer trazer o esclarecimento. Ele quer trazer a clareza para dentro dos nossos corações. Chegamos agora na introdução. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse primeiro parágrafo, ele fala que apesar das nossas guerras do século XX, enquanto nós estamos preocupados, nós estamos ocupados fazendo guerra, os espíritos estão sempre ali, reconstruindo, sempre ali nos assistindo. Eles estão se reunindo para as grandes reconstruções. Lembrando, gente, que aqui nós já estamos no período de transição. Diante dos nossos olhos, o tempo é muito lento e às vezes nós não conseguimos entender essa transição, o que está transitando. Mas no século XX, a gente está no século XXI agora, nós já estávamos em transição e estávamos em guerras. E ainda estamos em guerra, né? Ele fala que com a nossa evolução, cada vez que nós evoluímos mais, é muito natural de que nós voltemos e tentemos nos recordar do passado, de onde viemos, de outras civilizações, como elas surgiram, como elas apareceram, desapareceram. Gente, é muito natural o porquê estudar história. Tem muita gente que acha que estudar história é besteira, que não é importante. Mas estudar história faz com que não só nós sabemos o que aconteceu, se é relevante, se não é, mas nos ajuda a entender o que nos faz hoje. Às vezes a gente vê a sociedade violenta do jeito que é, aí quando você volta na história, você sabe onde aquilo começou e o porquê começou. Como as guerras, como o racismo diante de algumas raças, diante de algum público em específico. E a história nos ajuda a não repetir os mesmos erros. A gente continua repetindo porque a gente gosta. Mas não porque é inteligente. Mas essa importância da história é muito importante, gente, a gente olhar para trás e saber de como tudo começou. Porque às vezes, se você sabe como começou, você sabe como pode acabar. Porque, gente, quantas vezes a gente briga, depois de um tempo você tá brigando há tanto tempo, que você nem lembra mais o porquê que você tá brigando.
Mas você continua brigando, tipo, sua mãe brigou, seu pai brigou, sua avó brigou, sua bisavó brigou. Eu falei assim: "Então eu também sou brigada, eu sou brigada, eu nasci brigada. Eu nem sei pelo que eu tô brigando mais, mas eu nasci brigada". Entendeu? Então, é aquela mãe que não gosta daquela tia, porque aquela tia fez mal para sua bisavó, e aquela tia já tá com o pé na cova, mas vocês não gostam ainda dela. E você nasceu não gostando da tia. E você nem sabe o porquê, você nunca viu a tia na vida. Entendeu? Então, a gente às vezes carrega umas coisas sem a necessidade. E a história é muito importante para a gente acabar com essas picuinhas, para a gente aprender, para a gente aprender a não fazer o que não foi bom. Se não foi bom para os outros povos, não vai ser bom para a gente. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões a separatividade como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante dos nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. Gente, o que que é ecrã? Ecrã é uma tela. É uma tela de cinema, é uma tela de vídeo, é uma tela da TV, é uma tela de computador, é uma tela. E aí ele fala que diante dos olhos deles, dos espíritos, eles veem a nossa vida, a nossa evolução, as civilizações que vai, que vêm, como se fosse um filme, como se fosse um vale a pena ver de novo. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constrói o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos das suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e as angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Nesse parágrafo, Emmanuel enfatiza a construção de civilizações, caídas dessas civilizações, como Roma, como Grécia, e eles assistem tudo. E eles falam que com essa evolução, com essas guerras, com essas transformações, tanto nos períodos de glória quanto nos períodos de perda, de sofrimento, de guerra, eles estão sempre ali, ouvindo os nossos ecos dolorosos de aflições. E só o tempo que aquieta as angústias de cada século. O tempo passa, e é bem verdade, né, gente? O tempo passa e a gente esquece. Os problemas já são outros, aquilo ali já não tá mais ali, e você acaba esquecendo. Uma coisa que foi tão importante para outros povos, para você já não é mais. Você já tem outros problemas. Continuando. Vê-se então o fio inaquebrantável que sustenta os séculos da experiência terrestre, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim que constitua um tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Aqui nesse parágrafo curtinho, gente, ele fala aqui, ó, com toda essa história de civilizações, de séculos, todas essas histórias elas se unem como num fio. Ela sustenta essa experiência, toda essa experiência que nós tivemos. E elas vão se unindo, tudo tem um caminho, gente, tudo vai se ligando. E é isso que ele está mostrando nesse capítulo, nesse parágrafo. Continuando. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor,
e os povos são os membros dispersos de uma grande família trabalhando para o estabelecimento definitivo da sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando aos orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Esse parágrafo aqui, gente, ele continua falando que as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo. E aqueles que vão evoluindo mais rápido e que se tornam espíritos de luz, que estão ali se dedicando à ajuda espiritual, eles são agraciados pela justiça divina. Aí eles podem ir visitar outros planetas, alguns já não são daqui, eles já vieram de outros planetas, eles podem voltar para visitar. E aí eles voltam para ajudar a gente e são encarnados em igrejas e academias terrenas, para ajudar o resto a evoluir. Continuando. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações, e mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Esse parágrafo aqui eu interpreto dessa forma, gente. Eu vejo os espíritos assim assistindo a Terra como se fosse numa tela. E essa tela ela está obscurecida, ela está escura. Cada vez que um espírito iluminado reencarna, como Buda, como Jesus, como Joana d'Arc, outros espíritos que nós temos milhares de espíritos que reencarnaram para ajudar na nossa evolução, eles não crescem sozinhos, gente. Eles reencarnam, eles evoluem também, mas toda vez que eles vêm, todo mundo ao redor deles evolui também. Eles são como uma vela, uma velinha. Cada vez que um vem, ele vai acendendo um pouquinho uma velinha menor. É como se fosse aquela vela de 7 dias. E aí tem a velinha que fica as velinhas em volta, assim. Elas vão acendendo. Elas vão acendendo. Até elas virarem o velão de 7 dias também. E quanto mais vela acesa, mais iluminada a Terra fica. Eu imagino os espíritos de luz só ali, observando a Terra, aquela tela escura, e aí eles observam um pontinho luminoso. São esses espíritos de luz. E ao redor desses espíritos de luz tem vários outros pontinhos. E aí tem outro ali que vai para uma outra parte da Terra, ilumina ali, outro pontinho. E eles vão ligando aqueles pontinhos, aqueles fios vão se construindo, aqueles fios de luz eles vão se construindo. E eles vão iluminando a tela dos espíritos. Continuando. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades desse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Gente, Jesus. É Jesus que tá sempre do nosso lado, gente. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esclareceram-se coroas milenárias.
Os príncipes do mundo voltaram no teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Aqui eles falam que nós temos muitas guerras. E é engraçado, né, gente, porque essa vaidade toda, esse orgulho todo que a gente tem, como a gente não entende o processo de ação e reação, a gente vem uma vida como os príncipes, super vaidosos, e nós voltamos na outra, como escravos. E aí a gente vem para a vida e fala: "Nossa, mas por que isso acontece comigo? Mas só acontece comigo, por que eu não nasci rico?". Continuando. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Gente, aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, do Só Jesus, o que eu entendo? Todos nós tivemos que passar. Espíritos, eles nasceram na Terra. Eles foram criados na Terra. Eles foram criados e eles evoluíram na Terra. Eles vieram como centelha. E eles começaram desde a sua evolução como uma mebinha, depois foi lá uns anfíbios e foi indo até se tornarem espíritos e começaram o espírito que é quando você tem sua individualização e você começa a reencarnar como um ser humano, ali, os homens da caverna. Jesus não precisou. Jesus só veio à Terra uma vez. Ele só encarnou na Terra, como vocês sabem, há 2000 anos atrás. Ele já veio para, ele criou a Terra, ele ajudou na a criação da Terra. Ele não precisou passar por essa caminhada que nós passamos de aprendizado, porque somos espíritos muito novos. Jesus teve sua caminhada sim, mas ele teve sua caminhada em outro planeta. Que aparentemente o sol do planeta que Jesus nasceu já até sumiu já. Então, ele é um espírito muito evoluído, ele é um espírito com muita luz. Ele não precisa passar pelo que a gente passa, porque ele já passou, simplesmente, ele já teve a dele. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos dos mundos. Seu coração magnânimo, essa palavra. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passam, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Gente, não é lindo isso? Não é acalentador? Não é acalentador? Tipo, seu coração não se sente mais feliz de ver uma coisa dessa? Tudo muda aqui na Terra. Todo mundo transita, tudo se modifica, a natureza, tudo. Mas Jesus não. Jesus é aquela luz forte, tá sempre lá pra gente, que tá sempre segurando as nossas mãos. Isso não dá uma paz no seu coração de saber que apesar das nossas dificuldades, que apesar dos nossos erros, vai ter sempre alguém ali que vai nos dar um abraço e nos dar outra chance e nos mostrar o caminho? É muito lindo. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvorem verdelhudos à multidão, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Então, gente, esse foi o vídeo explicando
a primeira parte do livro, a introdução, passando brevemente pelo antelogo antelogo, passando rapidamente pelo antelóquio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eh, a partir dos próximos capítulos, eu vou colocar algumas imagens para ajudar no entendimento do livro, tá bom? Beijo, te vejo no próximo vídeo.